A apresentação em si, o treinamento, ele vai se direcionar mais para o online, porque o presencial ele é mais fácil de ser ajustado. Então, por exemplo, presencial, eu preciso olhar para alguém, né? A pessoa chegou, estou lá sentadinho, né? Geralmente acho que vocês ficam sentados, não ficam em pé o tempo todo. O cara chegou, tudo bem? Não, vou ficar sentado, e aí? Né? Então, se eu sou um cliente, eu já me sinto como? Falo, putz, eu não vale nem o cara ficar de pé. Aí lascou. Né? Como será que vai ser depois o pós-atendimento, caso eu feche minha matrícula? Né? Sim. Atendimento de cliente, né? Vocês dois já trabalharam em vendas e atendimento. Então, vocês sabem que uma área anda em conjunto com a outra. Né? Por que o maior enfoque de hoje vai ser falar sobre vendas e não sobre o atendimento por si só? Porque no momento, o que a gente precisa? É uma academia nova, né? Ainda, você pega os equipamentos e ainda tem lacre neles, então a gente precisa de matrícula nesse momento acima de tudo. É claro, todo cliente que já é cliente, ele tem que ter preferência sim. Mas é lógico, chegou um cara, eu quero fechar minha matrícula agora, tem que mandar o link para ele, tem que dar um atendimento prévio pelo menos, tá? Então isso aqui é importante. Beleza. Sabendo disso, vou fazer um exemplo prático. Eu cheguei, sou um cliente aqui. Como que você me atenderia? Cheguei, pode levantar como se você estivesse na recepção. Vou usar normalmente o que eu uso na outra academia. A pessoa chega, eu levanto, tudo bem, prazer aqui. Túlio, vou te mostrar a academia. Tudo bem? Aí eu chego, mostro a academia inteira, vou explicando todos os benefícios que ela vai ter. Professores vão botar um treino especializado, vão te acompanhar, vão te ajudar, te ensinar como mexe nas máquinas, os exercícios. Aí lá tem aula coletiva, essas são as aulas coletivas, onde tem boxe, muay thai, entre outras. Mostra a área de cardio, totalmente climatizado. Aí mostro também toda a parte da musculação, alguns aparelhos. Chegou na recepção novamente, eu já mostro tem um panfletinho com os planos, mostro os 2 planos que são prioridade, que é o anual e o recorrente mensal. Fala, o recorrente mensal, você tem acesso à cadeira de massagem, acesso livre à nossa academia, você pode fazer uma aula de manhã e treinar à tarde, você pode trazer 5 pessoas como convidados. Eu explico primeiro o benefício, depois eu passo o valor. A gente tem um valor de R$120 no mês, mas na primeira parcela, na primeira matrícula, você vai pagar somente R$60. Também temos o anual, fala ali a parcelas que vai ser multiplicado, tudo certinho. E aí eu pergunto qual vai ser o objetivo da pessoa, falo que os professores vão ajudar a chegar no objetivo, que ali ela vai ser uma família e tal. Eu tento acolher a pessoa para ela poder fechar. Falo com uma experiência de 37 pessoas que foram visitadas por mim, eu fechei 25. Uma boa taxa de conversão. Hoje mesmo eu fechei mais 4. De manhã, que é às 5 da manhã até às 1h30, é meio difícil fechar. É o horário mais difícil de fechar do que a tarde e a noite. Porque a pessoa já vai para treinar, né? A pessoa já vai para treinar, não vai chegar lá, fechar e ir embora. Então, normalmente ali eu fecho no dia bom eu fecho entre 10 planos fechados, num dia mais ou menos 4, 5. Hoje mesmo eu fechei 4. Então eu tenho uma boa taxa de conversão melhor que as outras pessoas da recepção. Trabalho de manhã. Então, considerando que eu trabalho de manhã, né? Rapaz, pode sentar, não precisa. O cliente ele vai te perguntar, ele vai tirar as dúvidas dele. Isso é muito importante. O único ponto que eu friso é pergunte mais no começo. E aí depois sim você vai falando, porque às vezes você falou, por exemplo, eu cheguei só querendo saber o valor e se tem um equipamento X. Tem gente que é assim. Certo. Falando o que você mais está buscando na academia. Às vezes eu mostro aquilo e falo do plano, o cara já fecha. Eu economizei energia pra caramba. Certo. Entendeu? Então presencialmente isso é importante. Mas é lógico, você ter tudo isso na sua cabeça. Falar com confiança. Cara, sem tremer, sem nada. Poder mostrar pro cara, já ter todos os argumentos. O cara perguntou de tal coisa, dificilmente o cara vai ter uma objeção. Ele já vai falar sim ou não pra você, porque você já passou tudo pra ele. Mas e tal coisa? Você já chegou, eu percebi que você sempre tem uma comunicação por tópicos, né? Então você divide em várias etapas o que você está falando. Tem pessoas que elas são contínuas e elas funcionam em círculo. Sim. Então ela começa uma coisa, aí ela vai para outra,
Ah, tudo bem. São formas de se comunicar. Eu prefiro esse tipo de comunicação mesmo. Que você comece esse assunto, vai até o final, explica a ele benefícios, o que que é bom, o que que o outro plano tem melhor ou pior do que ele, acabou. Tá? E geralmente a academia é isso que o cara quer mesmo. É só entender. O que que ele mais está buscando? Ah, fisioterapia, me mandou para vir na academia. De repente eu vou mostrar uns 2, 3 aparelhos só, eu já economizo no meu tour, porque eu sei que o cara tá buscando meio que aquilo, que é o que a fisioterapeuta dele deve ter pedido. Ah, esse aqui você gostou, fulano? Você quer ver mais algum ponto em específico? Ou quer só dar uma volta mesmo? Fica à vontade. Pô, ele deu a volta dele, eu já vou pro meu fechamento. Né? Pô, ele já viu o que ele queria, agora eu preciso pegar o meu. Sim. Então isso é bem importante. Da parte de atendimento presencial, acho que não tem muito segredo, assim, já é tranquilo, vocês acho que estão mais do que acostumados, né? Talvez bem mais ao presencial do que ao digital. Então é por isso que a gente vai focar mais nisso também, porque assim, presencial vocês fazem bem, né? Eu já percebi, dá pra perceber, sei lá, você já chegou 6 segundos que você olha pra pessoa, eu estacionei meu carro e fiquei olhando pra vocês um pouco assim, né? Eu falei, bom, de boa. Essa parte acho que eu não vou ter muito segredo, né? Então agora a gente vai para online, tá? E online, novamente, a gente vai abrir um monte de mini módulos na nossa cabeça, tá? O primeiro deles vai ser padronização do atendimento. As pessoas quando vêm falar com vocês, acho que todos vocês, né? Vocês dois já devem ter pegado esse tipo de situação. Parece que elas estão falando com o Júlio Balestrinha ou o Renato Cariani. Eu nem falo, não, eu sou tal fulano. Isso aí, tal. Boa, fechou o plano, é o que a gente quer, né? Eu posso ser o Renato, eu posso ser o Júlio, não tem problema. Então, nesse aspecto, eu não vou me passar por eles. Mas o que as pessoas imaginam? Que elas vão ter o mesmo nível de atenção, igual eles têm nos vídeos com as pessoas, né? De chegar e blá, 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 e mostrar. Que nem eles fazem nos vídeos também, mostrando os equipamentos, né? Não, a gente vai fazer o atendimento, mas a gente não é eles. Sim. Só que ainda assim a gente precisa colocar o mesmo nível de excelência que essas pessoas. Acho que vocês dois já são desse universo um pouco mais fitness e wellness, então vocês conhecem eles, né? Já devem ter visto vídeos e tal. Então, às vezes até a pessoa vem com jargão, alguma coisa, e vocês já estão habituados. Sim. É importante se manter atualizado ali, entender um pouco como que eles falam, até para a gente pegar um pouco daquilo e trazer para o nosso dia a dia, né? Por quê? Tanto o Renato quanto o Júlio são eloquentes, falam muito bem na frente da câmera, falam com coesão, usam pouquíssimas gírias, né? Então, principalmente o Renato ali, basicamente não fala gíria. Por quê? Porque é cara que veio de mercado de trabalho, empresarial, né? Tem muitas empresas, etc. Então, nesse caso, é um padrão que a gente quer seguir mais. E aí, Sim. Por que a gente quer seguir mais, tá? Vocês estão tendo tipo uma duplicata do que eu falei anteriormente para eles, então não tem nada pessoal, nada específico. Quando a gente usa um VC, um PQ, eu uso na minha comunicação pessoal, quando eu tô falando com vocês mesmo, cara, às vezes eu digito errado, porque eu sei que eu tô falando com a galera ali da minha idade, eu não tô querendo vender nada para vocês, eu tô dando algum conselho, alguma dica, então às vezes eu sou eficiente na comunicação, né? E aí a gente tem que fazer uma média, um balanço, porque, pô, eu também não posso demorar 5 minutos para mandar uma mensagem pro cara. Mas às vezes é melhor eu demorar 1 minuto ou 2 digitando, revisando o texto, do que eu mandar com a abreviação ou só mandar uma resposta rápida e esquecer do cara, né? Então o que acontece? Os clientes eles costumam carecer de conexão uns com os outros, né? Isso presencial, isso virtualmente também. Presencialmente é mais fácil, eu vejo o jeito que o cara se porta, né? Eu vejo uma camiseta que ele está usando, alguma coisa que ele fala ali no assunto corriqueiro, é um pouco mais simples do que às vezes no online eu ter a cara de perguntar para que time ele torce, né? No presencial eu olho o tênis assim e falo, pô, essa marca eu também gosto. Eu vejo até a meia do cara, às vezes, nossa, essa meia, eu vi que você está usando não sei o quê. Eu sempre consigo puxar esses ganchos. Já no online, a forma como eu crio conexão é um pouco diferente, né? Primeira delas, eu preciso saber o nome dessa pessoa. Geralmente, eu começo, oi, eu sou fulano de tal, né? Esse é um padrão bom a ser mantido, que eu comentei com eles, né? Eu gostaria também que vocês seguissem, até porque o pessoal quer esse padrão, né? Então, eu não mando em nada, eu não estou na operação de vocês. Mas é um padrão bom por quê? Eu me chamo fulano de tal e qual é o seu nome? Entendeu? Aí eu já consigo puxar um gancho, por quê? Olha, eu te dei o meu nome, eu quero o seu agora.
É meio que essa dinâmica, entendeu? Tem gente que não responde, tá tudo bem. O cara, mas eu quero tal coisa, e esquece de responder, né? E beleza. E aí, talvez, se eu tiver oportunidade mais pra frente, eu pergunte. Mas se não, pô, beleza. Primeira etapa do nome, se eu conseguir, é legal. Porque quando eu for fazer um follow-up nele, primeiro ou segundo, né, que é um padrão também que eles querem manter, eu já tenho o nome do cara. Então, eu já tenho alguma aproximação com ele. Aí depois, durante a conversa, eu vou perguntar, que é o que você falou. O que você busca, né? Você tem alguma dificuldade? Você está vindo aqui por lesão? Que é comum. Como, sim. Ou, pô, você treina há quantos anos? Aí o cara fala que treina 15 anos sem parar, você fala, opa, então eu já sei mais ou menos como que eu lido com esse público, né? Você, principalmente, você tá nessa vida, você sabe que esses caras hardcore, eles têm um jeito diferente, às vezes, da galera normal. Às vezes ele vai te perguntar, tipo, qual parafuso que tá na máquina, entendeu? Como é que o jeito que a máquina funciona. Qual que é a mecânica que a máquina utiliza. Aí é coisa que você nem sabe, às vezes, porque, não tem como saber de tudo, né? Olha quantos equipamentos a gente tem só nesse andar. Então. Né? São 2. Né? Então, isso é normal, tá tudo bem. Às vezes o cara fala, então eu tô começando agora. Qual foi um outro problema que vocês também devem ter identificado? Pô, mas acho que só vai treinar marombeiro aí. Sim. Não sei se vocês já ouviram isso. Pergunta bastante. Mas a galera pergunta muito isso. Por quê? Da mesma forma que você tem o cara que treina há 20 anos, a gente tem que dar a impressão para ele que é um centro de treinamento que só vai vir também os tops aqui, os atletas treinarem. Do mesmo jeito, para a senhorinha que quer vir treinar, a gente tem que dar a impressão que vai ser um lar de idosos aqui. É claro que geralmente as pessoas não se incomodam de... tem um bombadão, tem uma senhorinha... O bombadão tá nem aí. A senhorinha, muito menos. Ela vai dar bom dia, vai falar com meia academia e tá tudo certo. Entendeu? Mas assim, quando eles estão no WhatsApp, eles estão imaginando um negócio, porque eles, né, ser humano, a gente é sociável, mas geralmente a gente tem um pouco de medo de ambientes novos. E aqui é um ambiente totalmente novo. Então, ninguém tá aqui dentro para indicar. Não tem um vizinho que ainda é frequente aqui para falar, não, vai lá, nossa, tem uma turma legal e tal. Então, é novidade para tudo. E aí é muito importante o atendimento presencial, que a gente já mencionou, né, da pessoa se sentir acolhida, se sentir bem, e também o virtual, para a pessoa entender que aquele ambiente ali vai ser top, vai ser o que ela espera mesmo. É óbvio que eu não vou mentir, eu não vou pegar e falar para ela que tem alguma coisa que não tem na academia, entendeu? Isso eu não vou fazer, né? Eu nunca vou deixar com a verdade. Mas, óbvio, na parte de vendas, a gente tem que usar alguns argumentos ali ao nosso favor, nem que aquilo não aconteça sempre ou que não seja o ideal. Por exemplo, quando eu venho dessa área de mercado de sistemas, inteligência artificial, quando eu vou vender, eu falo, olha, ela funciona muito bem, tal, mas na venda eu não falo, olha, vai demorar umas 2, 3 semanas até a inteligência artificial ficar redonda, conseguir entender bem o contexto, né? A gente já atua nesse nicho, mas cada academia é uma... Eu não vou falar esse tipo de coisa porque parece que eu estou me dificultando. Então, 2 coisas assim, as mais importantes para atendimento virtual. Personalização. Então, por mais que eu tenha ali respostas rápidas, e elas são ótimas, elas quebram um galho enorme. Mas todas as vezes, e no geral, se eu estou com tempo, por exemplo, chegou 5 pessoas aqui para eu atender no presencial. Aí talvez eu tenha que deixar a resposta rápida e mais tarde eu volto ali e escrevo alguma coisa para esse cara. Quando eu tô com tempo, que é esse horário da manhã e da tarde, comecinho da tarde, aí eu vou utilizar ali mais do seguinte, mandei a resposta rápida, ela já veio com a perguntinha, mas pelo contexto da conversa, e isso nenhuma inteligência artificial faz, é por isso que vocês estão aqui, a gente sabe o que a pessoa está procurando, está almejando, e aí de repente eu já presumo alguma coisa, já tiro alguma dúvida dela, nesse aspecto, falo, olha fulano, também queria aproveitar e saber de tal área, o que você acha disso? Porque ali em cima ela comentou, entendeu? Ou eu vi na descrição do contato do WhatsApp dela, né? Então, por mais que a gente não tenha o presencial, onde eu vejo o tênis do cara, eu vejo o jeito que ele fala, que ele porta, eu consigo ver a descrição do WhatsApp dele, a foto dele, o jeito como ele está escrevendo, mandando áudio. Outro ponto importante, mandando áudio. Se o cara mandou áudio, provavelmente a melhor abordagem com esse cara é eu pegar, falar, oi, aqui é o Henrique do Centro de Treinamento, os valores são esse, até tal data eles são válidos da seguinte forma, se você fechar agora você vai ter tal e tal brinde.
é melhor eu pegar, gravar um áudio, óbvio que num entonamento um pouco mais feliz, mas só para vocês entenderem mesmo. E é claro, eu mando o áudio e eu não deixo de mandar a resposta rápida escrevendo exatamente a mesma coisa. O que acontece? Tem multicanalidade. Então, quando eu quero vender alguma coisa para uma pessoa, eu vou tentar mandar via SMS, pombo correio, WhatsApp, Telegram, todos os canais possíveis. Até essa pessoa me dar um sim ou dar um não, eu tenho que tentar, de alguma forma, conseguir abordar ela. Isso envolve também, dentro do próprio WhatsApp, uma multicanalidade. Ou seja, eu mando o link para o cliente, falando que os valores estão no link. Em alguns casos, você manda isso e você percebe que o cliente não olhou e ele pergunta, tá, mas quanto que fica? Para eu já me adiantar isso, porque eu sei que é comum, tá? Eu sei que é comum, eu já trabalhei muito tempo nisso. Eu já vou mandar o valor, né? Então a nossa mensagem de resposta rápida, ela tem um link para caso a pessoa já queira comprar, porque a gente tem que entender o momento do nosso cliente. Só que às vezes até eu entender o momento desse nosso cliente, tem um cara que ele é ansioso, aquele cara seco. Ele não quer perder tempo, ele quer chegar, ter o link e comprar. Acho que vou colocar uns 30% aí, foi mais ou menos esse caso. E alguns nem passaram pela gente, eles vieram direto do tráfego, né? A própria IA só mandou o link pro cara, o cara ficou feliz. Era o que ele queria, ele foi bem atendido. E esse cara geralmente ele preza mais pela velocidade do que até então a qualidade ou você ficar floreando muito. Mas de qualquer forma, a gente tem que entender que os outros 70%, e aí a grande maioria, eles precisam sim dessa floreada, eles precisam ser chamados pelo nome, eles vão querer às vezes receber em áudio, em texto, só falta receber em e-mail e você falar pessoalmente para ele o valor até ele querer fechar, ou às vezes ele vai querer vir visitar, né? E aí é isso que a gente tem que entender. Nossa, mas eu estou perdendo um tempo com esse cara. Se você realmente identificou que ele é um cliente em potencial, você não está perdendo tempo, você está construindo a venda. Óbvio que, mas aquele cara ali, ele só veio, pegou o link e pagou. Esse outro aqui não, esse outro ele veio, conheceu a unidade, aí ele passou de carro aqui mais uma vez na frente, me deu um oi, e aí fechou. Então tem gente que é assim, né? Tem cara que é mais desconfiado, traumatizado de alguma forma aí, né? A gente não sabe da experiência das pessoas. Mas aqui dentro ele vai ter uma boa experiência. E é isso que a gente precisa fornecer, tá? Então a resposta rápida ela é válida, mas num geral a gente nunca vai mandar só ela. Por mais que a gente tenha colocado ali uma pergunta já, né, de ancoragem, que é um termo que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, só aquilo geralmente não é o suficiente. O cliente ele carece de uma personalização. Porque se fosse só aquilo, sendo bem franco com vocês, a gente colocaria uma inteligência artificial. Por que a inteligência não vende tudo? Porque não dá, precisa do humano, precisa gravar um áudio, e um áudio de pessoa, né? Algumas coisas ela não entende. Então é por isso que a gente tem que ter humano na operação, para ele conseguir fazer coisas que nenhuma IA nunca vai fazer. Quer ter empatia, quer conseguir ler o momento, identificar logo o perfil, né? Talvez a IA da NASA faça isso. Mas quanto que ela vai cobrar também, enfim, então não é uma possibilidade. Quando a pessoa está falando com alguém, ela espera que ela seja a única que você esteja conversando nesse momento. E nunca é, né? Então aqui essencialmente é um negócio B2C, né? Então, quando você fala com empresa, ela até tem um pouco mais de paciência numa demora de resposta, porque ela entende. Ela está no modo empresário. Ela sabe ali que vai demorar, que outras empresas estão consumindo o serviço, o produto, e que pode ser que demore um pouquinho o atendimento e, em alguns casos, o funcionário vai achar até bom, que é menos trabalho para ele, né? Demora mais para chegar a demanda. No caso B2C, e aí às vezes é o mesmo cara do B2B, tá? O mesmo cara que tem uma empresa, que ele mandou mensagem para uma outra empresa pedindo um serviço que vai demorar, cara, na academia ele não tem essa mesma paciência, virou a chave. Eu também sou assim, entendeu? Eu vivo falando com um monte de empresa, mas quando eu vou falar na academia, sei lá, eu quero uma resposta de uns 10 minutos ali, entendeu? Ou então pior, putz, o cara nem me respondeu. Eu falo, caramba, será que essa academia não quer que eu treine lá? Né? Então, isso não tem acontecido. Isso aqui é um elogio para vocês, tá? Essa parte, vocês nunca tiveram problema. Vocês foram até acima da média. Logo no primeiro dia, eu já olhei e já falei assim, caramba, eles respondem rápido. Eles estão lá trampando. Tem gente que não é assim, tá? Então, esse é um ponto positivo de todos vocês. Depois eu reafirmo o pessoal que vier da próxima vez. Mas isso é bom. Só que aí o que a gente tem que se atentar? A gente tem que fazer uma média entre velocidade e qualidade do atendimento. Realmente não dá para eu escrever um e-mail formal, né, super personalizado para cada cliente. Não, tem alguns padrões ali que a gente começa a ver que vão se repetindo e a gente cria respostas rápidas para ele. Mas em todos os casos, praticamente, o cliente ele precisa de uma personalização. Olha, te mandei os valores aqui acima, mas
essa dúvida aí, eu vi que você ficou um pouco inseguro sobre tal aparelho, sobre tal coisa, vem aqui nos visitar, né? Porque geralmente, quando o cara traz uma insegurança, às vezes ele nem vai vir visitar. E é isso que é importante. Pode chamar todo mundo para vir visitar, né? Pode chamar todo mundo para vir na festa ali da primeira matrícula, mas dificilmente isso vai acontecer. Porque pessoa é pessoa, tem imprevisto, esquece, às vezes não é uma prioridade. Mas só de você chegar e bancar, falar, não, ó, pode vir, você vai ser atendido, você vai conseguir conhecer a academia. O cara fala, oh, é de verdade, né? O cara tá me chamando para ir no endereço, aí já cai por zero. Aí um ou outro realmente vai vir visitar, vai vir conhecer, né? Vai passar na frente, vai querer dar um oi para vocês, né? Eu dividi em duas partes aqui, de forma bem singela, tá? Atendimento online, que é o que a gente está falando agora. Se tivesse o slide, ficaria mais simples de vocês visualizarem, mas eu passei também. Vocês vão ter tanto a apresentação, posteriormente essa gravação que a gente está fazendo, como também material por extenso escrito e todas as referências que eu utilizei para fazer esse material. Então, não usei só vozes da minha cabeça e minha experiência. Eu também sempre, dentro do possível, tento ali me ancorar em muitas fontes confiáveis, para a gente não ficar só no que eu acho ou no que eu tive de experiência, porque eu sou só, minha experiência é micro. Eu atendi 100 academias. Tá, legal, mas são 100 academias, existem quantas? Né? Então eu tento sempre globalizar um pouco esse conhecimento, tá? Aí focando nessa parte do atendimento, ficou tranquilo? Até agora vocês tiveram alguma dúvida do que eu falei? Tranquilo. Da parte lá, vou falar trazendo um pouco de experiência também. Essa parte, igual você falou, do humano. Acontece muito isso lá também, porque às vezes você conversa com o cliente, aí você responde no WhatsApp, igual da visita. Você fala, vem. Às vezes você nem tá esperando, você fala, vem. Aí quando vai ver lá no balcão, chega o cliente. William, tava falando comigo no WhatsApp, vamos dar uma voltinha e conhecer? Aí você vai, apresenta a academia. Também como vínculo. Uma coisa que percebi que fecha muito venda é você criar vínculo com o cliente. Chegou, nossa, que tênis legal. Sei lá, tá a camisa de algum time que você torce. Nossa, a camiseta do Barça. Eu sou Barça desde criancinha. E puxando assunto assim que cria vínculo com o cliente. Eu acho que ele se sente muito acolhido, independente de onde ele esteja. Então eu acredito que essa parte humana, igual você falou, nenhum IA substitui. Então, o vínculo com o cliente, bom atendimento. Às vezes você atende um cliente bem, ele não volta daqui 1, 2 dias, daqui 2 semanas ele aparece lá na academia e fala, eu vim fechar aquele plano para mim, para minha filha, para meu pai. Então eu acredito que essa parte do atendimento tem que ser bem certinho, assim, criar um vínculo, criar uma conversa, deixar a pessoa leve, segura também do que você está falando, né? Para você não falar o que você acha. Eu acho que essa máquina faz aquilo, isso e aquilo. Então eu acredito que essa parte do atendimento é muito importante. Além do WhatsApp, as respostas rápidas. Mas a parte do atendimento pessoal também, acredito que tem pessoas que não têm tanta propriedade para falar, tipo... Então é só mais questão de segurança mesmo. Claro, com certeza. O ponto que você tocou é o que a gente vai falar no próximo tópico, que é conexão com o cliente, você criar algum tipo de vínculo. Isso não só presencialmente, isso também online. E aí que entra novamente o ser humano. Porque a inteligência artificial não vai conseguir sacar, ela não vai conseguir abrir a foto do perfil do cara e só de olhar para o olho da pessoa você sabe mais ou menos o que ela gosta. Às vezes até a comida dela, você olha para ela e fala, esse cara aqui gosta de um cheeseburger. Entendeu? Então dá para saber. E às vezes é você justamente puxar um assunto que a pessoa colocou, por exemplo, num follow-up, né? Numa ação ali, o cara não me respondeu, esqueceu de me responder, ou eu quero dar sequência nele aqui, eu vou puxar ativamente o contato, né? Que é algo que eu pedi ali para vocês fazerem no decorrer do tempo. E aí qual que é o negócio? Eu chego, e aí, vamos fechar a academia? Vamos fechar esse plano? Cara, beleza, pode ser que a pessoa responda assim, já é melhor fazer isso do que não fazer nada, mas... Num geral, se eu chegar numa abordagem assim, e aí, tudo bem? Aí eu espero o cara responder de repente. Ele, tô bem. E o negócio lá? Teve gente que falou assim, eu tô operado, por isso que eu não vou, não sei o quê, eu tenho que esperar o exame sair. E o exame lá, deu certo? A gente tá esperando você aqui pra você vir conhecer e já fechar o plano e começar a treinar, mas vai na fisioterapia, vai devagarinho. De repente, se eu tiver uma abordagem assim, principalmente com a senhora, né? Tem bastante senhora que vai querer treinar aqui, né? Isso me surpreendeu bastante. Bastante. E aí, elas gostam geralmente de bastante energia, né? Porque às vezes é algo que ela mesma já não tem. Mas ela gosta de ver gente jovem, gente bonita lá pulando, alegre. Então, isso é um diferencial, né? Como também tem outras pessoas, né? O cara, sei lá, é dono de meio mundo aqui de São Bernardo, ele prefere uma abordagem ali um pouco mais séria. Aí com esse cara você não vai fazer piadinha, você não vai bater no ombro dele, né? Você vai ficar ali um pouco mais contido, vai mostrar e tal, ter bastante respeito. E o que é muito importante? Conexão
a gente precisa, até certo nível, igualar a energia e como o cliente fala com a gente. Então isso é muito importante, tá? Às vezes o cliente ele vem, usa muita gíria e tal. Nesse caso eu não vou igualar, entendeu? Que aí isso pode contaminar e eu vou fazer um outro atendimento, aí eu falo mano, pô cara, não sei o quê, aí é ruim, né? Mas é lógico que se eu vejo que é uma pessoa mais extrovertida, brincalhona, eu vou ter uma abertura para fazer uma piada, eu faço até para trazer o cara para perto de mim, para ele fechar mais rápido, entendeu? É uma forma também. Mas dificilmente eu vou usar gíria, vou ficar abreviando, sabe? Isso não vai ser legal em nenhum caso, porque a gente entra numa parte de padronização. Por mais que eu iguale a energia com o meu cliente, ele está falando um pouco mais sério, eu falo um pouco mais sério, ele está um pouco mais descontraído, eu também não preciso parecer que eu sou feito de concreto, né? Eu posso ser um pouco mais solto na minha abordagem. Só que aí, isso não vai permitir nunca. Eu ficar usando a abreviação, um VC ou outro que saiu, beleza, né? Ninguém morre. Só que a gente começa a pegar o VC, aí vai começando a escrever cada vez mais coisinhas carregadas ali, e aí não é todo o público que entende. Todo mundo entende um você escrito, mas nem todo mundo entende um VC. A gente pensa que não, mas é verdade. Ou um também, né? A gente gosta de abreviar muito também, o que. Tem gente que fica lá, zero o quê? Né? Então é importante a gente tentar sempre utilizar uma comunicação coesa, até a acentuação. A acentuação é muito importante. Ponto final, ponto de exclamação, interrogação, basicamente todas as frases, tá? O ponto final eu vou dar uma abertura aí, porque às vezes é chatinho de, né, teclar. Agora, ponto de exclamação, quando eu quero falar algo com ânimo, e o ponto de interrogação, imprescindíveis, né? Então eu peguei assim uns 2, 3 atendimentos, que tava lá, eu falei, tá, aqui a pessoa ainda conseguiu responder, mas eu falei assim, mas de repente outra pessoa não entenderia. Eu falei assim, pode ser que gere dúvida. Então eu tenho que ser o mais claro possível, né? Então o cliente perguntou de alguma coisa, eu preciso tirar uma outra dúvida com ele, eu vou lá, eu escrevo, olha fulano, eu não entendi muito bem isso. Se você quiser eu posso até gravar um áudio para explicar melhor minha dúvida, e aí você eventualmente fechar com a gente e tal. Ah, beleza. Então isso é muito importante, tá? Padronização. Escrever sem... Isso, acho que assim, é um geral para todas as academias, todas as empresas, atendimento. Algumas têm um comportamento mais informal, outras um comportamento bem mais sério, né? Então, no caso aqui, a gente é um informal. Sim, a gente não vai ficar usando um linguajar muito rebuscado, porque o nosso cliente não procura isso aqui, certo? Ele procura vir, treinar, fechar, né, o plano de academia dele. Então, a gente tem que usar, sim, uma linguagem informal, até para não assustar o cara, sei lá, não parecer que a gente está vendendo uma coisa muito cara, muito acima. Não, a gente tem que ser do povo, de certa forma, né? Mas também eu não posso escrachar, não posso falar, e aí, mano, como que você tá e tal, né? Então, a gente sempre tenta manter um bom dia, tudo bem? Olá, como vai? Né? Usar variações também é importante. 2 motivos. A gente está com alto volume de atendimento. Então, se eu uso muitas vezes também a resposta rápida, voltando nesse ponto, e a mesma, oi, tudo bem, a chance desse número bloquear é mais alta. Então, acho que a gente teve 3 restrições, a gente não tomou nenhum bloqueio até agora e não vai. Das 3 restrições, 2 não foram por disparo de mensagem ou inteligência artificial, elas foram porque a gente recebeu um volume tão grande que a Meta mesmo, que fornece os anúncios, não entendeu. Meu Deus, é muita gente. Aí ela olhou para aquilo e falou, deve ser o pessoal reclamando, né? Isso está um pouquinho chato no geral da Meta, para você ter um número aceito, né? Que é o que a gente queria conseguir para já disparar todo mundo de uma vez. Mas é a Meta, gente. A Meta ela é bagunçada mesmo. Então é muito importante eu também criar variações. Eu usar um olá, tudo bem, oi, tudo bem. E aí isso também já diz respeito à energia do cliente. Um cliente mais informal, eu posso até falar e aí, como vai? Entendeu? Um cliente já mais... Aquele cara que você percebeu que ele não deu muita abertura, que ele parece mais sério, olá, tudo bem? Oi, como vai? Né? Eu sempre vou ser um pouco mais formal. O que acontece nesse aspecto? Pode ser, você está falando ali com a idosinha, com o senhor, ele fala, não, senhor, mas eu sou jovem. O cara ele não vai se ofender. Agora, às vezes você chama o cara de VC, você abrevia, você fala humano, a pessoa pode não falar, e geralmente é assim, tá? Isso em vendas acontece mais do que no atendimento. No atendimento o cara ele fala mesmo, ele reclama mesmo. Mas em vendas, o que é comum acontecer? Você falou alguma coisa que saiu um pouco ali do âmbito profissional, o cara ele só para de te responder. Ele só fala, não, eu vou ver e some. Ele não vai falar assim, olha William, olha Bia,
não gostei do atendimento de vocês, não achei legal e não sei o quê. Não, ele só vai sumir. E é isso que tende a acontecer também. Nossa, esse cara aqui ele estava para fechar. Por que ele não fechou? De duas uma. Ou realmente não era para ele fechar, a gente demorou a identificar que ele não era um cliente realmente em potencial, que é o próximo tópico que eu vou entrar em sequência, ou a gente fez alguma coisa de errado. É lógico que eu não posso ser paranoico de tudo que um cliente não fechar e eu achar que eu que tenho que mudar, tá? Então, eu vou sim revisitar aquela abordagem, tentar me lembrar da vez que ele veio aqui, como que eu abordei ele. Será que o cara estava lá, eu estava aqui sentado? Aí ele, boa tarde, opa, vamos lá. Eu chego na canseira, o cliente já fica cansado também. Ele fala, meu Deus, imagina se der algum problema, né? Eu querendo comprar, o cara não está querendo me atender muito, está meio cansado. Imagina quando eu for realmente ser um usuário, tá? Isso é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Eu sempre avalio o lugar dessa forma. Semana passada eu tive que pegar um fornecedor novo para um servidor meu, a área de TI, chatice. Mas, eu liguei pro cara, eu mandei mensagem, eu mandei e-mail, o cara não me respondeu, ele demorou uma semana. Nessa uma semana eu já tinha fechado com o outro faz tempo. Eu só falei assim pra ele, cara, eu só vou te dar uma dica aqui como amigo. Você não pode demorar uma semana quando eu tô querendo vender. Imagina quando der algum problema. Que aí eu sou só seu cliente, eu sou mais uma mensalidade, e o que você vai fazer? Entendeu? É que eu tava nesses atendimentos, que é a prioridade. Cara, não, beleza, mas pra mim, você concorda que fica difícil de acreditar nisso? Óbvio. Eu sempre vou fazer mais força para manter o meu cliente do que para eu trazer um novo. Então, se eu tenho duas situações aqui, tem um cara com problema na mensalidade, um cara que quer fechar a matrícula. Se ele quiser fechar agora, a gente fecha agora. Mas geralmente me passa valores e um cara que está com problema, eu vou atender o cara que está com problema. Tem um cara online e um presencial, eu vou atender o cara que está online, a não ser que o cara... o cara que está presencial, a não ser que o cara online tenha uma demanda muito urgente, tá? Regra sempre tem exceções em caso de atendimento e vendas, vocês sabem. Mas, no geral, a ordem é essa, entre presencial online e presencial. Mesma coisa, vendas e um atendimento de um já cliente, eu tenho que priorizar sempre o meu cara que já é cliente. Mas, de nenhuma forma, eu posso demorar um dia, que seja. Porque o negócio da matrícula, assim, é rápido, tá? Desse tópico também, vocês têm alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram considerar? Tranquilo. Então, só revisando, a gente já falou de padronização, já falou de priorização, reforçando, a gente já falou também de atendimento, às vezes o que pode acontecer também, tá? O cliente me ligou, eu não atendi, eu só estou disponível. Geralmente é gente idosa que faz isso, a gente tem que entender esse público muito bem, que eles são os melhores pagantes do mundo, tá? Dificilmente você vai achar alguém tão fiel a um único lugar, por quê? A pessoa mora no bairro, a pessoa já está aposentada, então ela vai ter tempo para vir, usufruir, treinar, o que é bom, né? Porque qual que é a tendência? O cara ele para de vir, fica muitos meses sem vir. É bom para academia, porque não está gastando equipamento, mas é ruim porque em algum momento ele vai cancelar e nunca mais vai voltar. Ou se for voltar, também vai ser a mesma ladainha. Então é um público que a gente tem que tomar muito cuidado, ter mais atenção, às vezes, que são pessoas que oneram mais tempo, num geral, para atendimento. Tá? E agora a gente vai falar da parte de identificação do cara que é curioso. Acontece bastante. E aí o que acontece? Em alguns momentos, a gente tem um fluxo que está zerado, pouca gente ali no WhatsApp, pouca gente no presencial. Não sei se agora é um horário de pico. Como que? Ele é mais forte, mas... mais da tarde pra noite. É o que eu imaginei mesmo. Padrão de academia também. Tarde e noite ali é mais doideira. Agora, de manhã, comecinho da tarde, é aquele tempo que a gente tem que pegar, revisitar o WhatsApp, é um momento para fazer o recontato, follow-up com os clientes que não fecharam, ou que você viu que o cara ficou com alguma dúvida, saber se resolveu, mostrar o interesse também, porque isso pode gerar indicação. Então eu resolvi um problema do cara, o que eu sempre faço? Ô fulano, me ajuda aí, indica um cliente aí, alguém que esteja interessado de repente na academia ou que ainda não conhece o CT. Aí o cara, eu lembrei de alguém, vou falar de vocês. Às vezes a pessoa vem, entendeu? Então também é legal, o cara já é aluno, você resolveu um problema, você colocou energia, você não vai cobrar ele de te indicar alguém. Mas você fala, fulano, que bom que a gente conseguiu resolver, cara. Eu pessoalmente peguei essa situação para fazer e aí deu tudo certo. Deu sim, maravilha. Olha, se você conhecer alguém para indicar também, a gente está trabalhando com indicações aqui, não sei o quê, entendeu? Mas o cara, é claro, porque ele está se sentindo grato. Então ele está até... Isso é um sentimento que eu sempre tenho. Quando alguém resolve alguma coisa para mim, eu sinto que eu estou devendo essa. Às vezes o cara te indica e ele fala,
agora sim eu concluí. Né? A satisfação do cliente até aumenta, porque ele fala, nossa, eu indiquei alguém para o lugar, pô, que maravilha, né? Que bênção de cliente que eu sou. Né? Então tem esse ponto também, tá? E aí vamos lá. Já falei do agente também, mas agora seria o momento de falar dele, eu acabei puxando no começo. Eu vou mandar o link para vocês. Se vocês tiverem algum ponderamento, deu algum bugzinho, alguma coisa, é só me pontuar que a gente ajusta, tá? Isso é em nuvem, então fiz o ajuste, passei o novo link, acabou, tá? Não tem muito segredo. Como eu disse, colocou o print, dá para sair usando, beleza? Rotina, primeiro momento do meu dia. Cara, eu vou chegar, óbvio, eu vou ver os atendimentos que estão não lidos. Qual que é a priorização? Eu reparei que em alguns casos estavam descendo, pegando o mais antigo para o mais novo. A gente nunca faz isso, a gente sempre pega o mais novo para o mais antigo. Por quê? Cara, o cara que já esperou 2 horas, ele espera às vezes 2h30. O cara que te mandou faz, sei lá, 1 hora, meia hora, 10 minutos, pô, prioriza ele, que isso também envolve venda. Então, o cara ele chegou agora para mim, às vezes o que eu faço? Eu falo, fulano, a gente está conversando aqui, né? Já estou ali no meio do processo, só um minutinho que eu vou, né? Só preciso atender um rapaz aqui, e aí eu vou pro cara que acabou de chegar. Porque geralmente o cara que acabou de chegar, ele é aquele cara que ele está com vontade, que ele acabou de clicar no link. Que acontece muitas vezes também. Cliquei no anúncio do Instagram. Se você demora 1 hora para ter resposta, parece que a vontade já até passou. Parece que aquele problema, nossa, eu tô com um problema na recepção, apareceu aqui um negócio, sei lá, 3 telas por preço de uma para comprar. Na hora, nossa, preciso comprar. Só que aí se o cara não responde, se o pagamento não dá certo, nem era tão importante, depois eu vejo, e o depois eu vejo esquece, tá? A não ser que você fique no pé do cara, dificilmente vai virar alguma coisa, né? E aí a gente entra no ponto de saber quem é o curioso e quem é o comprador, tá? Vamos dividir em 3 etapas. Tem o curioso, o semi-curioso e o comprador. O semi-curioso, geralmente, ele é um cara que precisa de mais validação para comprar. E é nele que a gente vai se ater mais. Por quê? O cara que vai comprar, ele já sabe que ele vai comprar, você só vai ser um facilitador para ele. Você vai chegar, vai passar o link, perguntar se ele tem alguma dúvida, ele vai fazer a compra dele, geralmente sem te encher o saco e acabou. O máximo que vai acontecer é ele ter, equipamento é dessa marca mesmo? O espaço é tudo isso mesmo? Cara, eu queria só dar uma visitadinha e passar o cartão aí. Tá bom, pode vir, passa o cartão, a gente faz o nosso atendimento padrão, que vai ser um atendimento extra bom, vai ser acima da concorrência, tá? Acabou. O cara semi-curioso, ele só precisa responder mais perguntas, entendeu? E quando a gente fala mais perguntas, às vezes é do cara fazer uma penca de pergunta, voltar no outro dia, esquecer de vocês, aí entra o follow-up, que vocês vão fazer geralmente de manhã, ou comecinho da tarde, que é mais tranquilo, e aí geralmente esse cara vai fechar. Ou ele vai falar o sim, ou ele vai falar o não, que é o que a gente busca, tá? Nem todo mundo vai falar sim e tá tudo bem. A gente tem que entender isso. Só que eu quero conseguir esse sim ou não o quanto antes. É lógico que eu não vou apressar meu cliente. Não vou pressionar ele de uma forma não inteligente, né? O que seria isso? Vocês vão utilizar muito presunção para vender e para atender. Por quê? Quando a pessoa vem, às vezes ela nem sabe o que ela quer no atendimento e na venda. A gente sabe o que a gente quer. A gente quer fazer matrícula e um bom atendimento. E para isso eu preciso ser proativo. Então eu preciso chegar e falar, pô, fulano, você viu esse andar aqui, você gostou? Gostei, tal. Aí você viu que o cara ficou meio assim, você fala, pô, e o que você treina? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de usar essas anilhas grandes. Então vem aqui pra cima que tem as anilhas grandes aqui. Aí você, olha que legal. O cara, ele não pensaria nisso. Ele demoraria horas. Talvez quando ele estivesse voltando para casa, ele fala, putz, você não viu aquele ponto. Cabe a nós, enquanto atendentes, por quê? Quem conhece melhor esse espaço do que ninguém é vocês. O cara, ele viu até um videozinho e tal, mas a gente que tem que guiar ele em toda a experiência, tá? Então sim, eu vou perguntar, pô, fulano, eu te passei o link, e aí você vê que tem uma dor recorrente. Pergunta de tal coisa do anual. Sim, o segundo mês ele vai ser 229, mas você fica tranquilo, a gente não vai ter nenhum outro tipo de aumento, isso não onera você no cartão de crédito. Eu vi aí na tua foto você é ciclista, então você usa muito equipamento de perna, né, e tal. É isso mesmo, tal, cara, pô, é mesmo, é legal, né? Então, nossos equipamentos aqui são de ponta de linha. Então, eu que trago a conversa pro cara, eu que comando a conversa. Porque eu não deixo o cara lá solto, né? Que é o que não pode acontecer, tá? Personalização, usar o nome do cliente, tá? Então, em alguns casos, a conversa está evoluindo, pô, mas eu já conversei um monte com o cara. Tudo bem, pergunta o nome dele. Em algum momento, essa abertura vai existir. Ou então, te falei tal coisa.
fulano, só para eu colocar na sua ficha de cadastro. Só para eu salvar aqui, né? Qual que é o seu nome, para eu te achar depois? Ah, meu nome é tal. Legal. Que aí as próximas vezes eu já chamo o cara pelo nome e aí gera a conexão, que é o que você falou. Quer falar do tênis do cara, falar, né, de algum artigo dele, alguma coisa. É a mesma coisa com o nome, principalmente para o online. Quem presencialmente aqui, eu falo, ô, e aí? Eu tô olhando no olho do cara, ele sabe que é com ele. No WhatsApp ele não sabe, né? E ainda mais hoje com essa febre de IA, ninguém nunca sabe quando está sendo atendido por um humano ou uma IA. Quando você fala o nome ou você fala algo que foge só do atendimento padrão, aquilo cresce a vontade no cara de falar, pô, estou sendo bem atendido. Vocês têm alguma dúvida até aqui, que a gente está indo para a finalização já, mais alguns encerramentos. Então tá bom. Vamos lá. A gente encerrar, eu quero falar de fluxo e etapas, né? Então, beleza. Fiz um follow-up, né, uma reconexão com essa pessoa, ela não me respondeu. Tentei usar algum ponto ali que eu tinha em comum com ela, alguma coisa que a gente viu na conversa. Beleza. Geralmente, para o segundo follow-up, que vai ser a última tentativa nossa, eu não vou utilizar nada que eu conheça da pessoa. Por quê? Porque eu nem sei mais nada dela também, gente. A gente conversou 3 palavras com o cara, não dá para conhecer a vida toda dele ali em 2 conversas. Então, nessa terceira, eu posso até ter uma abordagem mais amigável, falar, ô, fulano, tudo bem? Eu vi que você não me respondeu. Em alguns casos, eu posso até usar uma mais padronizadinha, mas ainda personalizando. Porque quando aquele cara olhar aquela mensagem, ele vai saber e que eu escrevi para ele. Isso é importante, porque aí se em algum momento pode comover o cara, isso pode fazer ele lembrar da gente. Se eu mandar uma mensagem, olha, fulano, eu estou encerrando o seu contato, porque infelizmente não teve retorno e blá, 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 eu sou só mais um. Eu sou mais um atendente. E não é o que a gente quer ser. A gente quer trazer a mesma excelência de atendimento que vocês têm presencialmente e que vocês têm aqui com os equipamentos, né? Que vocês tenham postura, que vocês tenham animação, energia. É lógico que eu não vou sair saltitando e fazendo graça com o cliente que ele está super sério. Mas eu nunca vou ser aquele cara dorminhoco perto do cliente, pelo amor de Deus, entendeu? O cara chegou, então, bonito, né, tal, coisa boa. Não, eu tenho que colocar um pouco mais de energia sempre, tá? Quem quer vender? Sou eu. Eu não sei se ele quer comprar, mas eu quero vender. Então, a minha parte eu tenho que fazer, tá? Aí qual que vai ser a estrutura? Primeiro contato, prioridade sempre do mais novo. Fiz do mais novo, fui pro mais antigo, beleza. Segundo, recontato. Eu não vou ter tanta coisa para falar do cliente, mas eu vou tentar utilizar um nome, vou tentar utilizar alguma coisa na nossa conversa. Às vezes puxar uma conversa, chama mais a atenção do cara. Olha, você tinha comentado aqui que você tinha interesse nesse plano, tal. Ó, a condição só vai até tal dia, mas eu lembrei especificamente de você, fulano de tal. Entendeu? Que é algo que vai gerar, sim, mais conexão. Mas não só o nome, tá? Porque o nome ainda assim é uma abordagem um pouquinho mais preguiçosa. A gente usa o nome, mas usa algo que realmente conectou você com a pessoa. Nada conectou, então alguma coisa de errado foi feita nesse atendimento. Não faz sentido não ter nenhum ponto assim de convergência com o cliente, entendeu? Aí eu vou revisitar essa conversa, pode me mandar também, né? Então eu vou ficar com vocês ainda por mais um tempo, acompanhando e tal. Ô Henrique, não sei o que falar pra esse cara aqui não. Aí até me ajudou aqui um pouquinho, mas não... Assim, olha, realmente pra esse cara aí você vai ter que mandar um padrãozinho, que você não criou tal e tal coisa, etc, etc. Tá? É isso, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Tá. Eu vou mandar todo o material completo, tem mais coisa do que eu falei agora, porque senão eu teria que ficar pelo menos umas 2 horas falando para vocês, né? Ali já tem uma série de abordagens, técnicas que vocês podem utilizar, mas é o básico. Atendimento presencial, postura, ânimo e o que o William deu uma aula nessa parte. O William deu uma aula, tá? Então, se fizer o que o William falou ali, tem que estar com energia. O cara veio falar comigo, eu já levanto. E aí, fulano, tudo bem? Ó, já sei que não é cliente. Cara, você quer conhecer, você quer fechar o seu plano agora, você quer dar uma volta aqui, né? Que você fala, e aí, fulano, o cara, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Não, o cliente fala bom dia, tudo. Eu não falo. Tudo bem? O que você deseja? Pô, como que eu posso te ajudar? Meu nome é tal, né? Às vezes o que eu faço? Eu mando, e aí, tudo bem? Ah, tudo bem também. Pô, o cara mandou só um tudo bem também. Eu falei, putz, e aí? Meu nome é tal, né? Eu quero te ajudar em X, Y situação. Beleza. Aí o cara some de novo. Aí eu falo, e olha, aqui a gente tá com uma promoção do nada, eu falo.
e fulano de tal, eu lembrei de você. Porque nesses casos eu ainda não tenho conexão com o cara. Mas aí eu uso o nome dele, eu uso, às vezes, a coisa na foto, eu vi que ele é São Paulino, eu falo São Paulo. Eu falo, pô, São Paulo não teve resultado muito bom ontem, né? Que pena. Cliente é São Paulino, tem gente que não concorda com isso. Eu sou São Paulino também. Cliente é palmeirense, eu sou simpatizante do Palmeiras. Fazer o quê? Eu falo assim, o Palmeiras, pô, sou São Paulino, mas o Palmeiras é da hora, né? Tem o Abel Ferreira, não sei o quê. Então é importante eu criar essa conexão. Eu não preciso ser falso. Não preciso falar, eu amo o Palmeiras, eu também sou palmeirense. Vai parecer artificial, né? A gente logo percebe, tá? Mas é importante, então, a gente ter energia e isso transparecer pro WhatsApp também. Às vezes você está digitando de cara fechada, cara, a mensagem ela sai de cara fechada. Isso é interessante de perceber. Não estou falando que você precisa... Mas às vezes você está ali num momento ruim. Oi, fulano, tudo bem? Olha, eu vi que você tem interesse aqui. Cara, só me dá um minuto aqui que eu já vou tirar todas as suas dúvidas. Sei lá, vai, lava o rosto, pensa um pouco antes de responder. Às vezes é melhor você demorar 5 minutos para responder o cara do que você responder em 30 segundos e sair uma resposta meia boca. Porque às vezes a resposta meia boca que você deu, a falta de um ponto de interrogação, usou umas abreviações lá que o cara não é muito fã. Acabou. Entendeu? Então é isso. Vocês também têm mais alguma dúvida? Você tem alguma técnica ao contrário? Tipo, para aquele cliente que vem e quer contar a vida inteira e ele não... Para você cortar ele. Mas você diz isso presencialmente ou... Presencial é complicado, né? Porque a pessoa tá lá e aí, novamente, eu que tenho que tomar a rédea da conversa. Se ela já tá contando a vida toda dela, é porque eu dei muita abertura para ela... Nossa, mas tem gente que... Como? Tem gente que, assim, não tem escapatória. Às vezes você vai tirar o cara da tua frente. É bom quando chega outro cliente. Aí é bom, porque aí eu consigo... É verdade. Peraí, né? Eu meio que... O cara sabe que eu tô atendendo, né? Se ele achar ruim isso é porque ele é irrazoável. Aí talvez não seja nem um bom aluno para ter, um cliente que vai dar problema. Chegou outro cliente, naturalmente eu tenho que atender, né, o cara. A gente já terminou ali, falando, você tem mais alguma dúvida? Não tem. Eu preciso atender o outro cara aqui, mas se quiser... Aí a pessoa, não, tem que ir também, que ela se tocou, né? Nesse caso, às vezes eu tenho medo até de perguntar, você tem mais alguma dúvida? Ele fala sim, tipo, mais e vai a vida. Fala assim, ou então, se você já viu que o cara é bucha, esse aí é bucha. Pô, olha, fulano, eu acho que eu já sanei todas as suas dúvidas, eu vou precisar falar com o cliente aqui, porque ele, né, a gente precisa atender. Qualquer coisa, me espera aqui, que aí você passa um prazo grande. Daqui uns 20 minutos eu volto aí, mas eu preciso apresentar do mesmo jeito que eu fiz com você, tá bom? Mas, vem aí mais vezes, obrigado por ser nosso cliente, tal. Tipo, aí não parece que eu tô dispensando muito cara. Não tem ninguém na academia. Aí lascou, né? Eu falo, vou usar o banheiro... Não, mas aí geralmente isso entra no começo da conversa, tá? É difícil de fazer isso, é um pouco chato no começo, mas quando a pessoa entende e você coloca energia de você ser o cara, parece chato essas coisas, seja alfa, domine a conversa, não é nada disso. É você ter o controle da conversa no sentido de não deixar ficar indo pra vida... É importante, como o William falou, é importante sim, alguma coisa eu tenho que saber para gerar essa conexão. Mas não precisa saber demais. O cara torce pro São Paulo, mas não precisa saber que ele foi no estádio ontem, que a escalação era isso, né? E que o vô dele já era São Paulino, que conheceu o Raí, que não sei... Não, assim, ele falou que era de São Paulo, aí eu já, que legal, e não sei o quê. E aí eu já volto aqui, pra venda, pra matrícula. Então eu falo, que legal, nossa, o meu pai também é São Paulino, né? Você gosta de pizza? Minha mãe também gosta. E o equipamento aqui, tipo, eu dou uma cortada mesmo. É coisa meio de vendedor, mas com o passar do tempo é natural. Se você desde o começo da conversa fizer isso, a pessoa vai entender que, tipo assim, até aqui a gente vai na parceria. A minha vida pessoal, talvez eu fale ali pro meu amigo de academia, mas não pro atendente, não faz sentido, entendeu? Então a gente também meio que colocar esse limite, mas de uma forma disfarçada. O cara não achar que a gente tá dispensando, não quer saber dele. Isso nunca pode acontecer. É melhor você ouvir um pouco mais do que, né? Mas no geral... Desde o começo da conversa, você viu que é esse cara mais meloso, essa pessoa que quer ficar no contato, Nesse caso, desde o começo da conversa, eu tenho que ter tomado algum tipo de atitude. Ou então, até mesmo no final, eu posso falar, fulano, aproveitar que, né, que a gente está conversando, eu queria te mostrar mais uma coisinha. Porque aí eu mostro essa coisinha, e aí, só faltava isso aqui, né, da nossa apresentação. Lembrei de alguma coisa. Às vezes repete alguma coisa que você mostrou, só que você esqueceu de um detalhe, né? Vocês conhecem mais aprofundo aqui dos equipamentos da academia. Pega alguma coisinha assim e fala. Eu achei super pesado o banco ali, eu fui tentar mover ele, né? Eu levantei ele assim, mas eu falei, caramba, aqui os cara pegar dois aqui, ele faz
faz um bíceps. Mas eu chegava e falava, olha, não sei se você reparou, mas aqui na nossa academia não dá pra você ficar movimentando equipamento, não. Ó, o negócio é firme e tal. Mas você tem mais alguma dúvida? Aí eu já meio que, entendeu? Ou eu nem pergunto a dúvida, dependendo do caso é melhor eu só falar, mas ó, eu já pressuponho que ele quer ir embora. Eu falo, obrigado por ter vindo, volte mais vezes, né? Te espero na festa de inauguração. Aí o cara, ele vai, talvez ele, pô, acho que eu falei demais. Em alguns casos ele vai só, beleza, né? Tô indo embora, ele nem vai perceber. Ele nem vai achar que ele falou demais. Então, nesse caso seria isso. Por mensagem tá tendo bastante, assim. Hoje mesmo, algum de vocês pegou um senhor que estava falando que tinha mais de 50 anos e precisava... também. Tem. Tem um Preciso treinar, tô parado há muito tempo, tem bastante. É até bom quando o cara fala que ele já tem essa conscientização de que ele precisa eu treinar, respondi ele. que dá pra você Sim. desenrolar melhor. Mas óbvio, ele falou que precisa treinar, que ele tá ruim da coluna. Eu não preciso saber qual vértebra dele que não tá legal. Cara, realmente é um problema comum, depois dos 50 você tem que treinar. E eu vou te deixar o link abaixo aqui. Você já chegou a acessar nosso checkout pra ver a questão de pagamento e tal? Você quer dar uma visitada aqui? Eu vou trazer nesse sentido. Aí eu já vou preparado. É o Adenor. O Adenor veio, eu já sei que eu tenho que ser um pouco mais objetivo com ele, que senão ele vai gastar 1 hora do meu dia. E tempo é dinheiro, então eu não posso perder 1 hora com um cliente. Tá? Posso perder 1 hora com uns 20 clientes. Aí sim, mas um cliente não dá. Com vocês é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, estão liberados.